Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Leandro Boles. Com B de Bola, B de Bandeirantes. Olá, um grande e forte abraço para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando, um feliz 2025 para você. Que seja um ano extremamente positivo para todos nós, para o esporte campineiro, mas acima de tudo para você que está nos ouvindo, que você tenha muita saúde, paz, felicidade, que seja realmente um ano sensacional este de 2025. E nós estamos aqui ao vivo com nossa área. Agora são 11 da manhã, mais 31 minutos em Campinas, dia 2 de janeiro de 2025, 26, quase 27 graus em Campinas neste momento, para você ligado em 85,7 no FM, através dos aplicativos Band Rádio, Band Play e, é claro, através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ainda não é inscrito? Então se inscreva no canal, comece o ano se inscrevendo no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Tem a nossa área, tem o Esporte em Debate e tem as transmissões esportivas. A partir de amanhã, começa a temporada 2025 das transmissões esportivas aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o Timaço e Carlos Batista que mais uma vez entra em campo, levando a melhor informação para você. E agora, vamos com os destaques do programa de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. É a nossa área de hoje, quinta-feira, dia 2 de janeiro, na Ponte Preta. A Macaca vira o ano com 11 reforços certos para 2025, sendo eles o goleiro Diogo Silva, os laterais Pacheco, Maguinho e Arthur, os volantes Lucas Cândido, Rodrigo Souza e Dudu, o meia Pedro Vilhena e os atacantes Gia Dias e Vitor Andrade. Outros 4 nomes que estão encaminhados para reforçar a Macaca neste ano são Johnny Silva, Bruno Lopes, Léo Oliveira e Serginho. Guarani acerta a contratação de Matheus Regis, ex-Ponte Preta. A atacante de 25 anos defendeu o rival na última temporada quando marcou 2 gols em 30 jogos. Além dele, a diretoria alviverde acertou o empréstimo de Jonathan Silva, zagueiro do Fortaleza, que irá reforçar o Bugre até o final da Série C. De olho na disputa da Série B, Coritiba tem interesse na contratação de Rodrigo Caio, ex-Flamengo, São Paulo e Grêmio. Contrato do zagueiro com o tricolor gaúcho terminou no último dia 31. Anunciado como o principal reforço do Cruzeiro para 2025, Gabigol fala sobre Dudu e diz que é a realização de um sonho atuar com o jogador. Além disso, ele elogiou Fernando Diniz e disse que eles combinam.
Com show de brasileiros, Arsenal vence o Brentford, virada por 3-1, em jogo da 19ª rodada da Premier League. Após saírem atrás do placar, Gabriel Jesus deixou tudo igual e depois Michael Merino e Gabriel Martinelli aumentaram a vantagem do time londrino. Bandeirantes. Os trabalhos técnicos do Danilo Capucci, modulando os botões de médios, graves e agudos, mais um integrante da equipe técnica comandada pelo Gil Kleber, que voltou já na versão 2025. Já o Vladimir Catarino atualizando tudo para você. Tem também a opinião de Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Eu convido você para participar e interagir conosco. Dentro da nossa área, apenas mensagens de texto. Você interage conosco pelo 971021493, 971021493, e também, na medida do possível, a gente, claro, registra a sua participação conosco pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o nosso plantão de fim de ano. Estaremos juntos também amanhã. A partir da próxima semana, o Batistão estará na área com os demais integrantes da nossa equipe, com exceção do CH. O CH volta só no dia 13, então ele tem mais alguns dias. Esta semana, hoje e amanhã, na próxima semana, o CH volta no dia 13, tá bom? Então vamos juntos, eu aguardo a sua participação através do 971021493. Já o Edu Pinheiro vai falar sobre a Copinha, né? Hoje começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior para os times de Campinas. Amanhã com o Guarani e no sábado com a Macaca, tá bom? A gente vai falar bastante sobre a Copa São Paulo, principalmente com a participação dos times de Campinas. Agora são 11 da manhã, mais 36 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, logo mais começa a Copa São Paulo 2025. Hoje teremos 6 jogos, 15h45 em São Carlos e Imperatriz do Maranhão, 16h45 em Bálsamo, Mirassol e Rio Branco do Espírito Santo, às 18 horas em São Carlos, Cruzeiro e Real Brasília do Distrito Federal, às 19 horas em Bálsamo, Criciúma e Capitão Poço do Pará. 19h15 em Votuporanga, Votuporanguense e Floresta do Ceará, 21h30 em Votuporanga, Botafogo do Rio e Fest Clube. Depois amanhã, no sábado e domingo, muitos jogos apenas fechando a primeira rodada. O Guarani joga amanhã. O Guarani fica em Franca, é Guarani, Francana, Atlético Mineiro e Nova Iguaçu. E amanhã, sexta-feira, 21h30, Guarani e Atlético Mineiro, a Bandeirantes transmite. E a ponte é sábado, a ponte fica em Santa Fé do Sul, sábado, 13 horas, Ponte e Cuiabá. E a federação desmembra também o Paulistão, que vai começar no dia 15 de janeiro. 18h30 lá em Novo Horizonte e Ponte. E nesse mesmo dia 15 de janeiro, mais às 19h30 no Brinco, Guarani e Botafogo de Ribeirão. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diane. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diane também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diane, da nossa família para sua família. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles.
Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, nesta quinta-feira, o primeiro dia útil deste ano de 2025, dia 2, agora são 11 da manhã, mais 39 minutos, eu convido você a acompanhar os donos da bola, logo mais, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais TV. A gente vai, claro, continuar falando sobre Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, sobre as últimas informações do esporte, e, é claro, também com os quadros que são sucesso, como Na Lata, personagem do dia, além de muita opinião e bate-papo para você. Estamos ao vivo também com a nossa live no YouTube. Um grande abraço a Carlos Matozinho. Alô, Matozinho, um grande abraço para você. Está na contagem regressiva para Ponte Preta no Campeonato Paulista. O Ivan Ribeiro diz que, com todo respeito, a Band tem 25 minutos de propaganda e 5 minutos de esporte. Ô Ivan, não é verdade. E a questão da propaganda, rádio, meio de comunicação vive de propaganda. Isto mostra, acima de tudo, a credibilidade da Rádio Bandeirantes de Campinas. Mas continue nos acompanhando, tá bom, Ivan? Um grande abraço para você. Um abraço também para o Evaldo Nogueira, um feliz 2025 a todos nós. Muito obrigado a todos que estão conosco, participando e interagindo do programa de hoje. Bom, olha, para quem está também pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, é o 971021493. Um grande abraço ao Batata lá de Rio Preto. Alô, Batata! Manda para o senhor Roberto que está no escuta. Alô, Robertão, um grande abraço para você e que 2025 seja melhor para as torcidas de Campinas. É isso que todo mundo espera. Valeu, Batata, um grande abraço para você. Deve estar um calor aí em Rio Preto, hein? Um grande abraço. Se aqui em Campinas está, imagine lá. Renato Grácia conosco. Oi, Boles. E não é que o Matheus Regis foi pro Guarani só por Deus, o empresário dele é bom. Sobre o que o Renato colocou em relação ao Matheus Regis, se a gente fizer um recorte do Matheus Regis no Campeonato Paulista, vestindo a camisa do São Bernardo, ele foi bem. Tanto é que quando ele foi anunciado como reforço da Ponte para o Campeonato Brasileiro da Série B, eu disse aqui na Bandeirantes que seria um bom reforço. Um reforço interessante para a Macaca. Mas isso acabou não acontecendo. Por culpa do próprio Matheus Regis, que nas oportunidades em que o que ele teve não foi bem. Por culpa também dos treinadores que passaram, que deram pouquíssimas oportunidades para o Matheus Regis. Talvez a gente não tenha informações de bastidores, talvez nos treinamentos ele não mostrasse tudo isso que fosse valer a pena ele ser escalado como titular. Mas o recorte do São Bernardo foi um bom recorte. Agora, se a gente pegar realmente os últimos meses na Ponte Preta, ele não foi bem. Mas vamos aguardar, acima de tudo, para que o Matheus Regis possa ir bem agora no Campeonato Paulista vestindo a camisa do Guarani. É isso que o torcedor bugrino espera. Boles, é sério que o Noroeste de Bauru colocou o preço dos ingressos contra o Palmeiras a R$500 ao torcedor visitante e R$640 a cadeira. É verdade. Eu não sei se é esse valor correto, viu, João? João do Vila Nova, mas é por aí. E a gente percebeu nas redes sociais, está todo mundo reclamando. Quer dizer, o time ficar fora desde 2000 e alguma coisa que o Noroeste não disputa a elite do futebol paulista. E de repente, num jogo contra um gigante, que é o Palmeiras, segunda rodada lá em Bauru. Claro que tem toda aquela expectativa do torcedor, o torcedor de Bauru e da região de ver o Palmeiras, do próprio Noroeste, voltar a enfrentar um time grande. Mas não há necessidade de exagero. É claro que a gente não paga a conta, é fácil para a gente abrir o microfone aqui e falar, é o seguinte, olha, coloca aí a R$50, tá muito bom. Não é assim que funciona. O Noroeste tem as contas para pagar, o Noroeste subiu para a primeira divisão, ficou sem jogar, tem uma outra competição no ano passado, se preparando evidentemente para este ano, mas será desta forma, a forma correta em uma partida, tentar ganhar algo aí para a sequência da temporada? E prejudicando o torcedor? Quer dizer, aquele torcedor do Noroeste que acompanhou o time, vem acompanhando na Série A3, na Série A2, ele acaba sendo penalizado. Eu acho que não é a melhor forma de você tentar angariar recursos financeiros para o clube, colocando o ingresso neste valor de R$400, R$500. Bom dia, vamos ver esse time jogar e depois criticar a torcida. E depois criticar. A torcida tem que torcer. Vocês vão pagar os jogadores da primeira divisão, é só pagar ou ficar quieto. Tá bom, Silvio? Um grande abraço pra você. Eu também concordo com você em partes aqui. Vamos acompanhar, esperar primeiro, né? Como os times vão se comportar dentro de campo. Alguns reforços que você não tem uma expectativa tão grande, mas o time acaba se encaixando tanto para Ponte quanto para Guarani e de repente os times fazem uma boa campanha. Bom dia, Boles. Feliz 2025, meu amigo. Muito obrigado. Quando saiu a tabela, pensei, a Ponte Preta levou azar danado, mas analisando, acho que o Guarani levou azar. Pegar times que grandes no início é melhor.
E aí, o que vocês acham? Valeu, Marcelo Pimentel, grande abraço para você. Já já a gente prossegue com as mensagens. Vamos agora com o Vladimir Catarino. Ele chega no Nossa Área, atualizando tudo sobre a Ponte Preta aqui no Esporte da Rádio Bandeirantes. Oi, Boles, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca reinicia hoje os trabalhos, visando a disputa e a preparação para o Campeonato Paulista. Na próxima segunda-feira acontece a viagem para Bragança Paulista para finalizar lá a pré-temporada antes da bola rolar. Primeiro jogo da Ponte Preta marcado para o dia 15, fora de casa contra o Novo Horizontino, lá no Jorge Ismael de Biase. A Ponte que já está acertada com 11 reforços para a próxima temporada. Nenhum deles ainda apresentado oficialmente. São eles o goleiro Diogo Silva, os laterais Pacheco, Maguinho e Arthur, os volantes Lucas Cândido, Rodrigo Souza e Dudu, o meia Pedro Vilhena e os atacantes Jean Dias e Victor Andrade. É aquela reformulação que a Ponte já havia anunciado que faria com relação ao time que terminou a última temporada. Outros 4 nomes estão encaminhados, ainda não estão confirmados, mas estão muito perto de. São eles o Johnny Silva, o Bruno Lopes, o Léo Oliveira e o Serginho. Chegaria, portanto, a 15 reforços a Ponte Preta para a próxima temporada. Lógico que o mercado continua aberto, as opções continuam sendo analisadas e estudadas, mas já começa a ter um corpo, já começa a ter uma base o técnico Alberto Valentim para comandar a Ponte Preta na temporada 2025, que vai ter Campeonato Paulista, Copa do Brasil e também a Série C do Campeonato Brasileiro. Boles. Valeu, Vladimir. Já ele volta falando sobre o Guarani. Ô, Tigrão tá na área para participar conosco. Bom dia, Tiger. Um abraço para você. Tem uma pergunta aqui já do Marcelo Pimentel. Ele disse sobre a tabela, Pede o nosso comentário em relação a isso. Falando sobre a tabela, a Ponte tem 2 jogos complicadíssimos de início, o Guarani também. Mas ele acha que o Guarani que levou azar, não a Ponte, pegar times grandes no início é melhor. O que você acha, hein, Tiger? É melhor pegar os times grandes no início ou não? Os dois pegam, O Guarani na terceira rodada do São Paulo e a Ponte já pega na segunda rodada do Santos. Bom, um abraço a todos. Em primeiro lugar, um ótimo ano novo aí para todos os nossos ouvintes, um excelente 2025. Que todos tenham muita saúde, muita paz, E, acima de tudo, muitas realizações ao lado dos seus familiares. Eu acho que não tem nada a ver, a mesma dificuldade de pouco tempo, de exiguidade de tempo que a Ponte e o Guarani tem para se preparar, os grandes também têm. Aliás, os grandes, eles costumam prolongar um pouquinho as férias, a pré-temporada. Tem jogador que não vai estar entrando, estão desmontados do mesmo jeito. Então, eu acho que não tem muita vantagem ou desvantagem. Eu até acho melhor pegar no começo do que pegar lá no fim, quando às vezes um dos grandes pode estar disputando aí uma classificação para as quartas de final e aí fica mais complicado. Agora os caras começam com aquela ressacona, como os nossos aqui também. Eu acho que tá tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Se me perguntasse, você prefere, por exemplo, quem que o Guarani pega de grande? No início, na terceira rodada, o São Paulo, Então, você prefere que o Guarani pegue o São Paulo na terceira ou na 12ª? Tem isso também. Eu prefiro na terceira. E a Ponte, qual o grande que ela pega? O Santos. Na segunda. Segunda já. Estreia com o Novo Horizontino, depois o Santos. Você prefere a Ponte jogando com o Santos na segunda rodada ou depois que ela já estiver entrosada? Pois é. O problema é que o Santos também vai estar, Tigrão, e sobre a Ponte, 11 reforços certos, Diogo Silva, Pacheco, Maguinho e Arthur, Lucas Cândido, Rodrigo Souza e Dudu, Pedro Vilhena, Jean Dias e Victor Andrade. Podem chegar mais, viu, Tiger? 12, Torcer para que dê tudo certo. Eu acho que é um número de contratação bastante alto, Existia aí uma expectativa realmente, depois de uma Série B muito negativa, especialmente no segundo turno, que a Ponte fosse passar por uma reformulação gigantesca. E é isso que está acontecendo, Está tudo dentro do previsto. Agora, alguém pode perguntar, e aí, o que você está achando? Vamos esperar, Sim. A liga, vamos dar uma olhadinha como é que os caras chegam fisicamente. Existem aí esses pouco menos de 15 dias de pré-temporada. A Ponte vai para Atibaia, depois vai para Bragança, E trabalhar esses jogadores. Comissão técnica nova, o Alberto está por aí também. Pouquíssimos remanescentes da temporada passada. E eu acho que pela quantidade de caras que saíram, independente da qualidade, mas tem a questão da quantidade também. Você tem que fechar o plantel aí com pelo menos 30 jogadores.
eu entendo que falta gente ainda e tenho certeza que antes da Ponte concluir a sua pré-temporada, o grupo estará fechado. Vamos esperar. Agora, e a qualidade? Olha, tem alguns nomes que me agradam, outros nem tanto, mas você acabou de falar aí agora há pouco do Matheus Regis. Quando a Ponte o contratou, todos nós elogiamos pelo ótimo Campeonato Paulista no São Bernardo. Não foi bem. Na Ponte não foi bem. Mas não teve oportunidade. Mas quem cria a oportunidade é o jogador e não a comissão técnica. Salvo algumas exceções inexplicáveis, né? Como, por exemplo, o zagueiro boliviano que estava aí, o Akin, que aí eu acho que tinha bola para jogar, mas não botaram para jogar até que o cara foi embora. Mas normalmente quem comanda a escalação não é o treinador, e sim o jogador com o seu desempenho nos treinamentos. Vamos então falar do Guarani, agora são 11h49 em Campinas. Oi, Boris, ouvintes desse Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre que vai para Águas de Lindóia na próxima semana, reta final de preparação para a disputa do Campeonato Paulista. O Bugre fica até a estreia do Campeonato Paulista em Águas de Lindóia, volta apenas para o jogo contra o Botafogo, está marcado para o dia 15 no Brinco de Ouro. O time do Guarani que acertou a contratação do Matheus Regis, ex-Ponte Preta, né? Matheus Regis tem 25 anos, é atacante, defendeu a Ponte na última temporada, foram 2 gols em 30 jogos e agora vai defender o Guarani na próxima temporada, né? Muda aí de time na cidade o Matheus Regis. Além dele, o Guarani também acertou o empréstimo do Jonathan Silva, zagueiro do Fortaleza, que vai reforçar o Bugre até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. Aos poucos, né? Os jogadores estão sendo anunciados, apresentados, já ficando à disposição do técnico Maurício Souza para os treinamentos e a partir daí, com a chegada dos jogadores, com a intensificação dos trabalhos técnicos e com bola a partir da próxima semana, já dá pra gente ter uma base, né? Ter um esboço do que vai ser e qual vai ser o time do Guarani para as competições aí que vai disputar na próxima temporada. Tem Campeonato Paulista, começando no dia 15 e também depois a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. As informações do Guarani aqui no Nossa Área. Valeu, muito obrigado, Vladimir Catarino, Tá e Tigrão, Matheus Regis e o Jonathan Silva. O Jonathan Silva tem 25 anos, 1,86 m, estava no Fortaleza, passou pelo Azures, Operário, Red Bull Bragantino, começou a carreira na base do Ituano e depois do Atlético Paranaense, chega para reforçar o Bugre, tá, Guia? Eu gosto, hein? Bom nome. Quanto ao Matheus Regis, se nós fizermos só o recorte da passagem dele pela Ponte, não é uma boa contratação. Mas se fizermos um recorte da passagem dele no Paulista pelo São Bernardo, é uma boa contratação, como dissemos aqui quando ele veio para a Ponte. Agora, a pergunta que não quer calar: qual Matheus Regis nós vamos ver? O que jogou na Ponte, ou não jogou na Ponte, ou o que jogou e foi bem no São Bernardo? Só o desempenho do atleta dentro de campo é que vai nos responder. Se for aquele Matheus Regis de boa movimentação, de boas finalizações que nós vimos quando ele defendeu a camisa do São Bernardo, acho que o Guarani acerta na contratação. Mas e a rivalidade? Desceu a avenida, isso é bobagem. O jogador já não estava mais na Ponte, não tinha mais vínculo com a Ponte, já estava disponível no mercado. E nem que tivesse na Ponte, o Guarani tivesse levado, ou se o sentido da avenida fosse o contrário, ao invés de descer ele tivesse subido. Fica tudo rigorosamente do mesmo tamanho, profissionalismo, esse sim deve imperar, e vamos desejar aqui boa sorte para o Matheus Regis, agora vestindo a camisa verde e branca de Campinas. Você sabe que ele começou até bem, né? Tô vendo aqui o retrospecto dos jogos, ele teve boas oportunidades no início, né? Até o Matosinho mandou aqui pra gente, e é verdade, ele teve boas oportunidades, marcou um gol, mas depois não conseguiu jogar mais, né, Tigre? É difícil a gente afirmar como é que era o Matheus Regis no treinamento, se era algum problema de relacionamento com o treinador, tudo isso acaba influenciando. Claro que influencia, mas anote aí que quando você for observar o bom desempenho é do primeiro turno, é quando o time jogou. É quando o time fez 26 pontos. Quando sucumbiu sem o Gé, que abriu os espaços, enfim, o time todo tremia diante da ameaça de rebaixamento que acabou acontecendo, ele sucumbiu junto.
pegava a bola e tocava a domicílio, pegava a bola e tocava para trás, não partia para cima. Na verdade, o time da Ponte, quando entrou naquela maré negativa demais, né, especialmente na segunda metade do segundo turno, todo mundo sucumbiu, inclusive o Matheus Regis, por uma questão de falta de confiança. Essa, pelo menos, é a leitura que eu vi. Todo mundo não querendo se comprometer, todo mundo com medo de jogar, e acabou acontecendo o que aconteceu. É isso. Muito obrigado a todos que estão interagindo. Grande Edivalmiro Massa, sempre aqui conosco, desejando um feliz ano novo. Esse é bom, hein? O João Melo tá criticando a nossa equipe. Não tem problema, João. Se você não tá gostando da nossa equipe, é só trocar de emissora. Mas se você continuar aqui pra gente, você vai ser sempre muito bem-vindo, tá bom? Aliás, mande as críticas aí que a gente procura corrigir. Eu só não concordo que todos da Band são fracos. Os números não mostram isso, né? Nos últimos anos, a credibilidade. Às vezes é pau mandado também, né, Pode ser Boris? também, né? Mas a gente registra aqui, tá bom? Não tem problema não. Alô, Gisele Maruti, um grande abraço. Carlos Matozinho, Joel Silva, todos aqui conosco no YouTube. Não esqueça, deixa o seu like. 11h54. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Bem, meus amigos da Bandeirantes, no dia 2 de agosto de 2023, inauguração da nova iluminação do Brinco de Ouro. Guarani 0, Ceará também 0, público 10.400 com 224 mil de renda. O Guarani com Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, depois Bernardo, Matheus Bueno, depois Isaac e Bruninho, depois Lucas Silva, Bruno José, depois Robinho, Bruno Mendes e João Vitor, depois Regis, técnico Humberto Loser. O Ceará, Bruno Ferreira no gol, Kaique, Luiz Otávio, Davi, Ricardo e Paulo Vitor, depois William Formiga, William Maranhão, Breno e Chay, depois Jean Carlos, Eric, depois Janderson, Bisoli, depois Kleber e Eric Pulga, depois Sidney, técnico Guto Ferreira. E nos acréscimos o Regis cobrou o escanteio e o aniversariante do dia, Bruno Mendes, se antecipa ao goleiro e cabeceou no travessão. 2 de agosto de 2023, inauguração da nova iluminação do Brinco. Guarani 0, Ceará também 0. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Muito bem, meus amigos, estamos encerrando mais uma edição do Nossa Área. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Eu espero você logo mais às 17 horas no Esporte em Debate. Na sequência, você fica com a programação da Rede Bandeirantes. Até lá!